Aviso: esta história contém descrições de abuso emocional e humilhação. Se você já passou por algo parecido, cuide-se enquanto lê. Querido diário, aos 82 anos, descobri algo que partiu meu coração e me fez repensar o valor das pequenas certezas que eu guardava sobre quem me cercava. Ainda lembro o dia claro em que peguei essa folha para começar a escrever. Minhas mãos tremiam um pouco mais que o costume, mas a vontade de colocar as lembranças em ordem era maior que o medo de reviver cada gesto. Vivo neste apartamento há mais de 30 anos. É o mesmo chão que minha mãe pisou, a mesma janela que eu abria para ver a praça, os mesmos passos estreitos da escada que me ensinaram a segurar firme a bengala. Meu filho, Renato, sempre fez o possível para que eu não faltasse de nada. Ele é um homem ocupado, preocupado com seu trabalho, com clientes, com prazos. Foi assim por toda a minha vida, carinho medido no tempo que a rotina permitia. Acho que por isso eu me conformei com as ausências. Amor nem sempre vem em visitas longas. Às vezes vem em telefonemas curtos, em entregas no mercado, em contas pagas. Quando ele apresentou Carolina, eu sorri primeiro. Ela trouxe flores, uma planta que ainda sobrevive na cozinha, e um jeito meigo de oferecer ajuda. No começo ela era tudo o que eu devia esperar de quem cuidaria de mim. Arrumava a cama com delicadeza, lembrava de aquecer a sopa, dizia que eu devia descansar mais. Eu me sentia aliviada, tive esperança. Quem morre e renasce ao mesmo tempo entende essa mistura de medo e conforto que é confiar outra pessoa para nossas rotinas mais íntimas. Mas as coisas mudaram devagar, como se alguém tirasse tinta branca sobre uma pintura, até que ela perdesse as cores. Primeiro foram as palavras pequenas, como farpas. Depois vieram atitudes que me faziam encolher. Eu me retraí, quis evitar conflito. Não queria ser a causa de mais brigas entre mãe e filho. Então calei. Houve dias em que Carolina comentava, diante de um sorriso de Renato, coisas que me atravessaram. Não deixe que ela fique andando pela casa com esses chinelos velhos, ela dizia, e eu sentia o rosto arder de vergonha. Isso é desconfortável, mãe. Vamos encontrar algo melhor para você. Era dito como se minha escolha de sapato fosse uma prova de negligência, não como um capricho de quem viveu tantos anos. Em outras vezes, quando eu tentava ajudar a pôr a mesa, ela falava baixo, para que eu ouvisse. Deixa, não sei por que insiste em ajudar, só complica. Eu era uma presença que precisava ser administrada, corrigida, reduzida a conveniências. Lembro de uma tarde cinzenta. Ela chegou no apartamento com um saco de compras e fez uma expressão que eu demorei a interpretar. Tem um cheiro diferente aqui, disse, fingindo surpresa, e olhou para mim como quem revisa um objeto antigo. Eu quis responder, dizer que a casa sempre teve cheiro de casa, de trocas de roupa e de bolinho no forno. Em vez disso, segurei o avental e voltei para a pia. A vergonha se alojou nos cantos da minha boca. Aprendi que silêncio é uma forma de proteção, mas não contra o mundo, contra o que amamos. Calei porque eu acreditei que minhas palavras trariam tempestade entre meu filho e a mulher que ele escolhera. Calei porque gostei de ver Renato sorrindo e pensei que, de alguma maneira, aceitar até os cortes me traria paz. As pequenas exclamações: "Você não deveria comer isso. Tem certeza de que não cansou de viver assim?" se tornaram rotina. Havia um tom que me fazia sentir pequena. Ela controlava quem entrava na cozinha, onde eu me sentava, o que eu comia. Às vezes tirava meu prato enquanto eu ainda mastigava, como se meu apetite fosse infantilidade. Em outras, fechava as cortinas sem me avisar e dizia: "Está melhor assim, não quer ver ninguém." Eu fui ficando menor dentro da minha própria casa. Não foram palmadas nem portas batidas que me feriram primeiro. Foram as palavras e a retirada de afeto. E o silêncio dos outros, quando se instalou, machucou tanto quanto qualquer gesto impiedoso. Renato dizia que confiava nela, que estava feliz e que eu deveria poupar preocupações. Ele ouvia minhas reclamações com a pressa de quem tem o tempo contado. "Calma, mãe. Ela tem jeito. Não diga bobagem." Ele viu sim algumas coisas e passou por cima. Ou talvez não tenha visto direito. Filho tem essa cegueira por amor que é ao mesmo tempo linda e cega. Houve noites em que me perguntava se estava ficando senil. Às vezes eu realmente esquecia onde deixava o óculos, o remédio,
o lenço que tanto gostava. Mas sempre me reconciliei com minha própria fragilidade. A vida me ensinou a reconhecer as diferenças entre lapsos de memória e um arranjo de maldade. No entanto, quando as vozes alheias repetem que somos incômodos, a memória se encolhe e a dúvida cresce. Certa manhã, depois de um café que quase não consegui terminar porque minha mão tremia ao segurar a xícara, ela falou mais alto, olhando para o corredor. Mãe, vai pro quarto, eu vou arrumar. A ordem era embalada como uma gentileza, mas as palavras me empurraram. Fui. Sentei na cama e fiquei, ouvindo a porta fechar com aquele estalo que corta o ar. A sala parecia muito grande sem os passos que conhecia. Sentia um aperto no peito que eu não sabia nomear. Fui criando pequenos rituais de espera. Um rádio ligado baixo, as flores que ela deixou na cozinha, uma toalha dobrada que eu ajeitava como se pudesse dobrar o tempo. Somente mais tarde, quando as instâncias pequenas se somaram, e uma vizinha comentou que havia ouvido Carolina falando de problemas com os hábitos dela, Renato disse que iria instalar câmeras por precaução. Ele explicou de forma atrapalhada, sem muita convicção. É só para me tranquilizar, mãe, para eu ver se você está bem quando não posso vir. Eu aceitei, claro. Aceitei porque no fim queria ser vista. Quem chega à minha idade sabe que ser invisível é quase uma sentença. Eu disse sim porque a possibilidade de demonstrar que eu estava bem me pareceu mais honesta do que seguir carregando a sombra da suspeita. Quando os equipamentos foram montados, senti uma mistura de constrangimento e alívio. Era estranho imaginar que meu andar, minha sala, minha cozinha pudessem ser objetificados em imagens para um celular na mão de outro. Mas também havia a esperança de que a verdade apareceria com nitidez e que meu silêncio fosse entendido de outra forma. Não imaginei, jamais, que essas imagens seriam um instrumento que tornaria clara a face cruel que havia se instalado entre nós. No começo, as gravações pareciam irrelevantes, pequenos trechos de rotina, passos, a televisão ligada. Eu perguntava pouco, preferi não ver. Havia um pudor em olhar alguém que deveria cuidar de mim através da fria tela de um aparelho. Deixei nas mãos de Renato, porque ele disse que faria isso. Quando tiver um tempo, eu vejo e te digo, prometeu, como quem adia um problema que dói. Eu acreditei. Era fácil acreditar nele. E foi assim que permiti que a sombra se alongasse mais um pouco. Até que certo dia, depois de uma ligação estranha, ele voltou antes do previsto. Eu não sabia da pressa nos olhos dele, do aperto na voz. Quando batiam no meu apartamento, o coração deu um pulo. Ele entrou com o celular na mão, os lábios comprimidos. Havia muita coisa no ar que eu não compreendia naquele instante. Uma tensão que vibrava no gesto, como se a casa tivesse prendido a respiração inteira. Antes de falar, ele me olhou. O olhar dele era de quem tinha visto algo que não esperava. Mãe, disse, sem soltar o celular. Você está bem? Eu preciso que você me conte tudo. Eu senti que algo no meu peito se rachava e, ao mesmo tempo, uma esperança curiosa nascia, como aquelas flores teimosas que brotam na calçada. Eu quis dizer que sim, que estava bem, que a rotina seguia, mas as palavras ficaram presas. Não sabia por onde começar. Não sabia sequer se conseguiria dizer o que me aconteceu. Renato, minhas palavras para você, meu filho, agora entram nessas linhas porque preciso que entendas que eu calei por amor a você e por medo de magoar. Não foi fraqueza, foi tentativa de preservar, uma cena que se repetia tanto em minha vida que às vezes pareceu verdade. Eu desejava que nosso lar fosse um lugar de paz para você, mesmo que às vezes eu sentisse o chão ceder sobre meus pés. Antes que eu pudesse responder, ele encostou o celular no braço da poltrona e me mostrou. As imagens eram pequenas figuras em movimento, e a voz que veio pelo alto-falante foi seca, como a poeira quando se bate num móvel. Havia trechos curtos que cortavam o silêncio da sala. Para de falar assim, parece que tá pedindo pena. Levanta daí e fica quieta. Isso aqui não é lugar para velho ficar atrapalhando, entende? Vai pro quarto, não faz cena. Ele colocou o telefone na minha frente, como quem entrega um espelho que não quero ver. Meu rosto refletia algo que não reconhecia. Surpresa. E uma dor tão antiga que me fez fechar os olhos por um segundo. Essas frases curtas soaram como golpes, não pelo som, mas pela intenção que carregavam. Não havia explicação que confortasse. Havia uma repetição de desprezo que se tornou padrão.
Eu não consegui olhar diretamente para Renato naquela hora. Havia nele um misto de abalo e reprovação, como se a verdade encontrasse uma maneira própria de punir. Ele me pediu desculpas pela demora em voltar. Eu senti o peso dele, a mão trêmula que segurava o celular, a angústia que vinha de tantos sis que ele deveria ter enfrentado antes. Desculpe, mãe, eu devia ter visto antes, disse ele, e havia ali uma confissão que rasgou meu coração e aliviou, em partes, a culpa que eu vinha guardando. A primeira vez que ouvi as vozes que as câmeras gravaram foi como tomar nota fria de feridas que até então eu havia sentido no corpo, mas não sabia que outras pessoas poderiam ouvir. Aquelas falas encaixavam-se como peças num retrato que eu vinha tentando montar às cegas. Ver e ouvir foi libertador e cruel. Libertador porque havia prova do que me fazia encolher. Cruel porque a realidade se mostrou muito pior do que minha imaginação. Depois das primeiras repetições, vieram outras frases, ditas em tom de comando, sem espaço para resposta. Não precisa de visita, não precisa de conversa. Melhor que ela fique quietinha. Se ela atrapalhar, a gente resolve de um jeito. Você entendeu? A última parte me fez gelar. Era sussurro, mas a intenção pulava nas imagens. Quando o Renato ouviu isso, o rosto dele mudou. Eu vi no olhar dele não só incredulidade, mas raiva. Uma raiva que eu sabia ser dirigida à injustiça, e não a mim. Ele me pegou pela mão e a segurou com força, como se todo aquele tempo de ausência quisesse ser compensado em um toque. Não cabe a mim julgar aqui o que se passava na cabeça de Carolina. Posso contar só o que meus ouvidos ouviram e o que meu corpo sentiu. Senti humilhação, senti perda de espaço, de voz, de autonomia. Senti que meu papel havia sido reduzido ao de um objeto que precisava ser arrumado. E também senti um alívio estranho ao ter provas, porque, por mais doloroso que fosse, havia algo de libertador em mostrar que eu não era fruto da minha imaginação. A partir daquele momento, minha rotina ganhou outra tonalidade. Antes, as manhãs eram feitas de pequenos costumeiros, pão na chapa, rádio ligado, o cachecol que eu ajeitava no pescoço. Depois, as manhãs trouxeram a espera do que viesse a seguir. Às vezes, Renato ficava horas estudando os trechos, repetindo os mesmos monólogos da gravação como se buscasse uma peça escondida num quebra-cabeça. Outras, ele me falava pouco, ou falava demais, e eu percebia nele o desconforto de quem descobre o retrato de uma pessoa que amava com um rosto que não reconhecia. Houve uma manhã em que senti o celular vibrar e vi o nome dele na tela. Vou passar aí para olhar umas coisas, pode dar? Eu respondi que sim, e enquanto esperava, quis preparar uma sala que parecesse minha, não a de alguém invadida. Arrumei as almofadas, passei um pano na mesinha de café e fiz questão de pôr a toalha que ele gostava, aquela toalha com o bordado que minha mãe fazia. Pequenos gestos que me lembravam de que eu ainda existia além das imagens que outras pessoas pudessem fazer sobre mim. Quando Renato chegou dessa vez, havia algo diferente. Passos apressados, uma bolsa com cabos, um olhar que não permitia distrações. Ele falou pouco, mas cada palavra parecia bem calculada. Mãe, disse, vamos ver tudo agora. Eu me sentei e o observei com a mistura familiar de amor e reprovação que existe entre mães e filhos. Ele me mostrou as imagens novamente, dessa vez fragmentos que revelavam pequenas maldades, um prato sendo retirado quando eu ainda comia, alguém mexendo na minha bolsa e colocando meus óculos em outro lugar, um empurrão leve que me fez perder o equilíbrio por um segundo, mas que em câmera lenta parecia um mundo. As imagens tinham essa dureza, mostram sem piedade o que as palavras desejam ocultar. Tinham também o silêncio entre as palavras, que é tão eloquente quanto as frases ditas. Vi a cena em que Carolina, em tom de censura, dizia: "Você vai ficar na sua cadeira, eu já falei, não venha atrapalhar." E vi, no recorte seguinte, meu rosto confuso, buscando um motivo para aquela distância. Eu queria contar que por muito tempo eu desliguei o queixo e deixei que as coisas passassem, mas não era fraqueza, era a economia de energia. Quando a vida nos exige tanto esforço para sermos ouvidos, a gente aprende a economizar a fala para as horas em que ela pode surtir efeito. Eu guardava as palavras como quem guarda dinheiro para o dia de necessidade. Quando Renato terminou de me mostrar,
Eu senti um misto de vergonha e alívio. Vergonha por ter permitido que as coisas chegassem ali. Alívio por não ser a única a carregar a memória amarga. Ele me sentou e segurou minhas mãos como se fosse devolver a direção que me fora tirada. Mãe, eu não sabia, repetiu várias vezes. Não o culpo. Rebelde e falho como filho, ele também foi vítima do enroro de sinais e da facilidade de acreditar no conveniente. Depois daquele dia as conversas mudaram. Renato começou a me perguntar detalhes, a anotar coisas, a me lembrar de compromissos simples. Ele passou a chegar mais cedo, a oferecer o braço ao caminhar e a levar uma bolsa com remedinhos que eu às vezes esquecia de tomar. Não vou aqui romantizar o gesto. A coisa toda foi atravessada por culpa e por um desejo de reparar que talvez viesse tarde demais. Mas havia carinho. Havia também um cuidado novo em não me tratar como problema, mas como gente que ainda tem gosto por café, por livro, por uma visita breve no domingo. Ainda assim havia a pergunta que não me deixava em paz. O que aconteceria com Carolina quando as imagens se tornassem públicas? Eu tentei não pensar nisso naqueles primeiros dias. Era salutar que a verdade viesse à tona, mas eu não queria ferir além do necessário. Não desejava a humilhação de ninguém, apenas o fim daquilo que me humilhava. Escrevo isso e sinto o peso da contradição. Queria justiça, mas também não queria que a vida de outrem se quebrasse definitivamente por minha causa. Perguntei a Renato se iria confrontar, se falaria com ela. Ele hesitou, a voz embargada, dizendo apenas que queria fazê-lo com calma, sem espetáculo. Eu concordei, porque achei que falar com calma poderia trazer menos dor. Mal sabia eu que a calma também podia ser uma armadilha. Uma espera que dá tempo ao que é falso para ensaiar respostas. Nos dias seguintes, percebi pequenas mudanças no comportamento de Carolina. Ela passou a me olhar com mais frieza, a evitar encontros de olhos e a arrumar a casa com uma pressa artificial que denunciava a culpa. Ao mesmo tempo, eu notava que havia quem também a defendesse. Um vizinho que balançava a cabeça quando eu comentava que tinha sido empurrada, dizendo: "Ela deve estar cansada, Dona Teresa." Era uma outra forma de silenciar. A sociedade que prefere a versão que conforta. Houve uma tarde em que, sozinha, comecei a folhear as páginas de um álbum antigo. Vi fotografias de Renato menino, com as bochechas rosadas, e lembrei-me de quando as noites eram dedicadas a histórias e bolinhos de chuva. Eu me senti traída não por Carolina, mas pela ideia de que nossas memórias poderiam ser manchadas por palavras alheias. Queria ser a dona das lembranças que Renato carregava, não alguém que ele passaria a fitá-las com desconfiança. E, nessa oscilação de sentimentos, houve um momento que ainda me dói ao lembrar. Carolina, certa vez, me entregou um porta-retrato que ela disse ter encontrado no fundo de uma gaveta. Era uma foto minha com Renato, ainda jovem. Ela colocou o quadro na estante, e no gesto deixou evidente que fazia parte da casa. Era um gesto com duas faces. Por um lado, parecia acolhimento. Por outro, um modo de dizer que ela controlava as memórias. Eu aceitei o porta-retrato, porque não queria discutir naquele instante, porque resistir parecia inventar mais dor. Hoje, ao escrever, penso que talvez eu tenha me enganado acreditando tanto na calma. A verdade é que, por trás de um sorriso, havia uma prática contínua de diminuir. E por trás de minhas desculpas silenciosas, havia um desejo de que Renato pudesse manter uma vida que a cada dia me permitia menos espaço. Quando percebi que precisava de testemunhas, falei com uma vizinha que sempre batera papo comigo no elevador. Ela me contou que havia ouvido coisas estranhas, e que se eu quisesse poderia ir com ela à igreja para falar com a coordenadora da comunidade. Eu agradeci o gesto e pensei em aceitar. Mas quando a noite cai, as dúvidas ficam maiores. Medo de exposição, medo de causar uma ruptura definitiva entre meu filho e sua noiva. Essas coisas grandes pesam na vida de uma senhora de 82 anos. São como pedras que a gente carrega no bolso. E foi então, em uma dessas noites longas, que Renato me mandou uma mensagem. "Mãe, vou rever as câmeras outra vez. Quero ter certeza antes de tomar qualquer atitude." Li aquilo e senti o corpo inteiro tremendo. Algo no tom dele dizia que havia um passo a ser dado. Eu quis que ele fosse cauteloso, porque sabia das consequências. Mas também quis que fosse firme, porque havia uma dignidade minha que precisava ser devolvida.
Sentei na ponta da cama e escrevi estas linhas para você, querido diário, enquanto espero. Espero que a verdade, com seu peso e sua luz, aconteça da forma mais humana possível. Espero que meu filho não perca o que é melhor nele ao tentar corrigir o erro. E espero, tão inutilmente quanto sempre, que eu não tenha que ser motivo de dor para que a justiça se faça. Se você chegou até aqui e sentiu um aperto no peito, escreva nos comentários de onde me lê. Conte se já presenciou algo parecido. Às vezes, saber que há outros que viram o mesmo mundo com olhos feridos consolam mais que qualquer palavra. Agora a casa está quieta. A xícara de chá na mesa já esfriou. Sinto o relógio marcando segundos que parecem braços longos demais. Há uma espera que é um tipo de oração. Pedir, sem saber como, que as coisas se resolvam com clareza. Minhas mãos percorrem o contorno do porta-retrato que ela deixou na estante. Há na foto um menino que ri, de cabelos desarrumados. Há em mim um rosto que busca força para ser inteira de novo. Não sei o que Renato verá quando apertar o play de novo. Não sei se a verdade virá com a coragem de quem expõe ou com a mediocridade de quem nega. O que sei é que, aos 82 anos, aprendi que nossa dignidade não precisa de permissão para existir, e que às vezes é preciso que alguém nos veja com olhos atentos para que possamos nos reconhecer. Amanhã talvez conte o que aconteceu quando ele revê as imagens. Por enquanto guardo esta ansiedade em palavras, porque elas são o único lugar onde consigo organizar o que sinto, sem que ninguém tente consertar a minha força. Enquanto escrevo, ouço passos no corredor. Talvez seja ele. Talvez seja apenas a casa. Meu coração bate mais rápido. Segurei a caneta com mais firmeza, como quem prefere a própria escrita ao rumor dos passos. Sei que há muito por vir. Conversas difíceis, faces que se abrem e outras que se fecham. Sei também que a escolha de contar é minha, e cada linha aqui é um ato de recuperar um pouco de mim. A verdade tem esse peso e essa leveza. Pesa porque expõe, leve porque liberta. Quero terminar esta página com uma lembrança que me lembra como ainda posso sorrir. Quando Renato era menino, nós duas, mãe e filho, fizemos um piquenique na praça só com uma velha toalha xadrez e sanduíches que eu mal sabia fazer direito. Ele se sujou todo de morango e rimos tanto que o senhor do quiosque nos ofereceu suco por conta. Era uma tarde em que o mundo parecia vasto, e nós dois éramos os donos de tudo o que precisávamos. Guardo essa tarde como prova de que o amor entre nós sempre teve momentos de imensa ternura. É essa ternura que eu desejo reencontrar agora, depois das nuvens. A casa está mais silenciosa ainda. Se baterem a porta, eu vou abrir. Talvez seja Renato com as respostas. Talvez seja apenas o vento que vem de fora. Segurei o porta-retrato junto ao peito e respirei fundo, como se a respiração pudesse recompor as coisas. Há, por trás da ansiedade, uma tênue esperança, a de que as coisas ruins se detêm quando são nomeadas e que o cuidado genuíno pode aparecer mesmo depois do erro. Se você ainda está lendo, obrigada por ficar comigo. No próximo pedaço desta folha, espero contar sobre o que víamos nas telas, sobre a conversa que talvez mude nossas vidas e sobre como, aos poucos, aprendemos a reconstruir. Por enquanto, fico aqui, à espera, com as mãos frias e o coração esperançoso. E, acima de tudo, consciente de que aos 82 anos, descobrir um segredo chocante pode doer, mas também pode ser o começo de ser vista com mais verdade. Curta e compartilhe esta história se acha que alguém que você conhece precisa ouvir sobre atenção e cuidado. Bati na porta antes de abrir, como se pedir licença à casa pudesse impedir o que vinha. Renato empurrou com pressa e entrou. Ele trazia o cansaço nos ombros e algo de irremediável nos olhos. Havia no gesto dele a pressa de quem já viu demais e não quer que nada escape. Sentou-se diante de mim como se fosse preciso calibrar a minha voz antes de me pedir que falasse. Não precisava, eu já estava falando neste papel há horas. Ele apertou o play de novo. As imagens avançaram, esse pequeno cinema seco que revela tudo sem pedir licença. Vi trechos que eu já sabia e outros que cortaram como lâminas. Carolina ali, olhando-me de cima,
falando com a naturalidade de quem reescreve outra pessoa. Você tá me atrapalhando. Melhora essa postura, Dona Teresa, faça favor. Se ficar assim, a gente resolve, entende? Não adianta fazer cena. O mais doloroso não eram só as palavras, era a impaciência com que ela me tratava, como se eu fosse algo a ser regulado num manual de conduta. Renato engoliu o choro umas 3 vezes. Quando terminou, descansou a cabeça na mão, envergonhado. Eu não sei como não vi, mãe, disse ele, e foi a confissão que eu esperava e temia. A voz dele tremeu quando falou com ela pelo telefone. Pediu para que viesse até o prédio. Alguns minutos depois, ouvi batidas mais fortes do que as minhas, aquelas que vêm carregadas de exigência. Carolina chegou com a roupa arrumada de quem não teme confronto. Tinha no rosto a contrição ensaiada, mistura velha de culpa e teatro. Ela entrou e tentou falar com doçura, como se o assunto fosse um mal-entendido. Renato reproduziu trechos das gravações na frente dela. O rosto dela mudou. Primeiro surpresa, depois a tentativa de negação, a clássica inversão de culpa. Isso tá cortado, ela disse. Você edita as coisas, vê por onde convém. Falava como se tivesse um argumento técnico para o humano. Havia ali a estratégia clara de quem tenta confundir a razão com o ruído. Eu peguei a caneta e escrevi no canto da página. Não julgar a pressa alheia. Eles estão assustados. Não porque eu quisesse aliviar Carolina, eu não queria, mas porque entendi naquele momento o quão quebrado o ato de encarar a verdade pode ser para quem se vira alguém de confiança e é desmascarado. O confronto aconteceu no corredor da cozinha, com vizinhos na porta e o porteiro escutando do lado de fora. Renato, que não é homem de grandes gestos, falou com firmeza pela primeira vez desde que a notícia surgiu. Pediu que ela saísse, que recolhesse suas coisas e que não voltasse mais. Carolina ouviu, fez voz de vítima e tentou chorar. Houve ali um esforço para inverter papéis. Ela queria que eu parecesse ingrata por denunciar. Eu me mantive calma. Tinha o que precisava. As imagens, a memória, minha dignidade. Ela pegou a bolsa com a pressa de quem precisa guardar a cara antes de perder tudo. Não houve empurrões pesados no corredor. Houve um empurrão leve que as câmeras captaram. Aquele gesto que me fez desequilibrar um passo, mas que é diferente de uma violência que marca o corpo. As regras do meu coração e do meu corpo me permitiram descrever aquilo sem transformar a história em espetáculo. Foi um empurrão que deixou vergonha, mas não uma cicatriz física longa. Insisto nisso para que ninguém leia e veja algo que não foi. Mantive minha dignidade em pé, entre os detalhes. Quando Carolina saiu, o prédio chamou a atenção. Alguém do trabalho dela recebeu mensagens. Circulou um áudio. Uma vizinha gravou trechos das imagens e, num gesto que me fez ruborizar e chorar ao mesmo tempo, compartilhou com líderes da comunidade. Em poucas horas, a história ganhou rostos além do meu apartamento. Foi comentada na padaria, no salão da esquina, no grupo do condomínio. E, como sempre, a reputação pública começa a funcionar como um tribunal extra, severo, rápido e às vezes impiedoso. O nome dela apareceu em mensagens e em certas redes, em postagens que puseram as imagens em fluxo. Não celebrei isso. Senti um aperto no peito ao perceber que uma dor trazida por mim podia se transformar na pancada pública que quebraria outras vidas. Perguntei a Renato se havia mesmo sido necessário expor tudo. Ele respondeu com a candura de quem se arrepende de não ter visto antes. Mãe, precisava ser provado. Preciso que nunca mais ela venha perto de você sozinha. Havia nas palavras dele uma mistura de proteção e desejo de reparo. Houve consequência prática. Depois de alguns telefonemas que Renato fez para o local onde Carolina trabalhava, a coordenação decidiu não renovar o contrato. Não foi uma sentença judicial, foi uma decisão administrativa, uma consequência direta das imagens e das reclamações que chegaram pelo telefone. Carolina recebeu mensagens da própria família, uma mãe chorando, um irmão confuso, pedindo explicações que ela não soube dar sem culpar o mundo. O noivado que existia foi quebrado. Isso doeu. Doeu ver a ferida social se abrir. Doeu porque a vida dela também já trazia feridas. Mas não havia como sustentar o silêncio que me reduzia. Nos dias seguintes, Renato viveu entre pedidos de desculpas e tentativas de conserto. Ele trouxe um buquê de flores que eu achei bonito por uns minutos, mas o gesto de flor não basta para quem tenta recuperar anos de presença ausente. O que começou a contar foram os pequenos atos persistentes. Ele me ajudou a escolher sapatos confortáveis, levou os remédios na bolsa, colocou uma luminária num cantinho do corredor para que eu não tropeçasse nas noites. Cada ação parecia calibrar o remorso em cuidado. Uma manhã, na cozinha, ele me acordou com café e jornal. "Lembra do sorvete que a gente comprava no verão?" perguntou, e eu ri com a memória. Não foi o que pagou os dias de dor,
mas foi o sinal de que o carinho havia voltado ao lar. Ele passou a vir jantar mais vezes, ficar um pouco a mais na sala, trocar a roupa da casa por algo que não me fazia sentir que vivia num cenário de consultório. Não digo que tudo foi mágica, os dois tinham bagagens, mas havia algo de verdadeiro na sua determinação em reparar. A reconstrução do vínculo não foi uma sessão de perdões monumentais, foi feita de rotinas. Reparar, aprendi, é repetir o certo até que lhe pareça natural. Renato passou a me ler notícias curtas do jornal, a lembrar de datas, a enviar fotos de coisas bobas que achava que eu iria gostar. E, sobretudo, passou a me perguntar mais, não apenas por educação, mas por vontade de me ouvir. Em troca, comecei a dizer coisas pequenas que antes guardava, que eu preferia o chá mais fraco, que gostava de ver a rua pela manhã com a janela entreaberta, que o livro azul estava no terceiro canto da estante. Era como se devolvêssemos ao cotidiano a linguagem da ternura. Houve conversas ásperas também. Em uma tarde, confessei a Renato que não era fácil assistir à mudança de cara em quem amamos. Por que você não percebeu antes? Perguntei com uma dor contida. Ele me respondeu com uma pergunta que partiu o peito de vez. Mãe, por que você não me falou? Não quis que a culpa caísse inteira em nenhum de nós. Expliquei que calar não foi fraqueza, e ele entendeu que minha voz se tornara pequena por anos de pequenas censuras. Nossos diálogos tinham agora a tarefa de desatar nós velhos, não com pressa, mas com tempo. A vizinhança reagiu de modos diversos. Algumas pessoas me abraçaram com delicadeza, outras, talvez por busca de drama, falaram demais. 2 or 3 neighbors came with cakes and offered to accompany me to appointments. A senhora do andar de baixo trouxe receitas antigas e disse que eu sempre poderia bater a porta. Isso me aqueceu. Tive também visitas inesperadas. A irmã de Carolina ligou pedindo para conversar. Foi um telefonema difícil. Ela chorou e falou de pressão familiar, de escolhas que não entendia. Eu ouvi e disse que não tinha prazer em ver ninguém destruído, que minha vontade sempre fora apenas de ser tratada com respeito. Falei que perdão não era a anulação do fato, mas um processo. Elas, em geral, agradeceram e prometeram que procurariam ajuda para Carolina. Promessas têm um jeito de se perder no cotidiano. Era impossível saber se seria cumprida. Mas a conversa, ainda assim, foi humana. A exposição pública teve um efeito colateral. Amigos distantes vieram se aproximar com mensagens, lembrando de tardes antigas. Chegou inclusive uma carta de uma antiga colega de trabalho de Renato, alguém que me reconheceu pelos meus contos de alegria, dizendo que agora entendia certas ausências e que podia ajudar com visitas. Essas coisas pequenas foram pedras de calçamento para o caminho de volta. Renato, por sua parte, mudou hábitos. Não se tratou apenas de gestos performáticos. Ele passou a envolver-se mais nos detalhes da casa. Comprou uma caneca que eu havia quebrado anos atrás e trouxe-a sem alarde, como se não esperasse aplauso. Fez questão de me acompanhar à farmácia e discutiu com um farmacêutico sobre horários de remédio com a seriedade que antes dedicava apenas a reuniões de trabalho. O que me comoveu, mais que o gesto, foi a constância. Eu podia ver nele uma paciência que não existia antes. Falamos muito sobre o que significava a reputação, sobre como as pessoas julgam sem conhecer as rotinas, sobre a facilidade de acreditar no conveniente. Havia em mim um desejo de proteger Renato da dureza do mundo que agora talhava as faces dele. Ele era visto por alguns como insensível por ter demorado. Eu dizia suavemente que o perdão não era uma moeda que trocávamos por silêncio. Ele aceitou a responsabilidade e deixou, enfim, de procurar desculpas. Em vez disso, começou a procurar ações. Com o passar de semanas, senti que meu lugar na casa foi retornando, não por imposição, mas porque éramos dois a decidir. Voltei a cozinhar pequenas coisas. Renato se sentava à mesa e elogiava o pão, não de forma complacente, mas com o gosto de quem reencontra algo que já foi dele. Essas tardes de chá, risos pequenos, concerto de histórias, foram tecendo um novo tecido que não apagava o rasgo, mas o cobria com cuidado. Em uma noite, fomos à praça. Voltamos àquela toalha xadrez que mencionei antes, mas numa versão modesta. Sentamo-nos num banco com pão de queijo comprado na esquina e observamos os pássaros. Renato falou sobre planos simples, talvez uma viagem curta, talvez um fim de semana com visitas. Eu ouvi e senti que a esperança era um ato de humildade, reconhecer que o futuro pode ter pequenos furtos de alegria, mas também retornos. A comunidade também começou a se organizar.
O síndico convocou uma reunião sobre boas práticas no cuidado de pessoas idosas. Não que eu quisesse ser o centro de debate, mas a conversa gerou algo útil. Vizinhos passaram a se coordenar para checar idosos que vivem sozinhos, criar um grupo de apoio para emergências, sugerir que qualquer comportamento abusivo fosse comunicado imediatamente. Fiquei comovida ao ver a solidariedade materializar-se em coisas simples, como listas de telefone e dias certos para uma visita. A vigilância que antes eu receava passou a ser uma rede de segurança, não uma intromissão. O processo de responsabilização de Carolina não foi um espetáculo de ruína planejada. Foi mais uma série de consequências materiais: perda do contrato, o rompimento do noivado, o recuo de amizades que antes abrigavam quem rebaixava os outros. Houve sim mensagens de ódio que me fizeram praguejar por dentro, não das pessoas que reagiam, mas do modo impiedoso que o mundo às vezes tem de transformar dor em espetáculo. Pedi a Renato que cuidasse para que eu não me transformasse num motivo de linchamento. A verdade precisa vir, mãe, mas sem a fome de destruição, ele disse uma vez, e essa frase ficou guardada. Em privado, conversei com Carolina depois que ela foi forçada a sair. Não foi uma conversa grande, foi uma tentativa de ouvir um ser humano. Ela chegou com os olhos inchados, sem saber o que dizer. Eu disse apenas que não buscava a ruína dela, mas que precisava manter minha casa segura. Ela disse palavras de rancor e depois de confusão. Em certos momentos chorou como quem perde um roteiro que achava certo. Senti pena e raiva e tudo junto. Não era o meu papel decidir o destino dela. Era meu papel decidir a minha própria paz. Alguns dias depois da expulsão, chegou-me uma caixa com um bilhete anônimo. Sinto muito pelo que você viveu. Dentro, uma toalha bordada. A mesma que eu havia guardado havia tanto tempo. Não sei quem a enviou. Talvez alguém que lia e se lembrava de tardes de infância. Talvez uma vizinha que preferiu ficar no anonimato. Guardei a toalha em cima da cama como quem guarda um sinal de que não se está só. A restauração entre mim e Renato passou por pequenos ritos. Ele devolveu a foto que Carolina havia colocado como forma de posse, com uma moldura nova. Ajustou as cortinas para que eu pudesse ver a praça de manhã. E uma vez por semana, levou-me ao mercado para escolher frutas como fazíamos antes, sem pressa. Em público, ele falava de mim com outra voz, mais curiosa, mais orgulhosa e menos defensiva. Era como vê-lo reaprender a ser filho em tempo integral. Ainda sinto resquícios do que vivi. Há manhãs em que a lembrança de frases alheias me aperta o peito e me faz segurar a bengala com mais força. Em outras, a sensação de ser reconhecida me aquece tanto que choro sem motivo. Aprendi a aceitar ambos como partes do meu processo. Não quero apagar a dor. Quero que ela seja testemunha do que permiti que fosse feito e do que me foi devolvido. Participei de algumas reuniões do condomínio como conselheira, discreta, apenas para contar do que me ajudou, a presença de vizinhos, as câmeras quando usadas com responsabilidade, a necessidade de que quem cuida de outra pessoa tenha supervisão e que a família esteja atenta. Dizia que não se trata de invasão, mas de proteção. Havia quem discordasse, sempre haverá, mas o fato de a conversa existir já era avanço. Renato e eu conversamos muito sobre perdão e limites. Ele precisava entender que reparar não significava dissolver fronteiras que me protegessem. Substituímos a palavra perdoar por reconstruir em certas conversas, porque reconstruir implica ação contínua e cuidado mútuo. Fizemos então um acordo singelo. Eu diria quando me sentisse diminuída e ele tomaria providências concretas. Isso soou bobo, talvez, mas foi o passo que nos fez seguir. Com o tempo, a família de Carolina também nos procurou, em um tom menos acusatório e mais curioso. Queriam saber o que havia acontecido e, estranhamente, foram participativos em algumas tentativas de mediação. Não busquei a reconciliação com pressa. Entendo que cada um tem seu processo. O que me interessava era restabelecer minha vida com tranquilidade. Se isso viesse junto com algum tipo de reparação social, seria bem-vindo. Se viesse só com silêncio e distanciamento, também o aceitaria. Naquela temporada pós-escândalo, descobri o valor das pequenas rotinas que nos sustentam. A toalha bordada, a flor que resiste na cozinha, a canção que Renato assobia ao passar. Essas coisas, antes consideradas banais, tornaram-se pilares. Aprendi também a dizer não quando necessário. Não era uma rebeldia grandiosa, era apenas reclamar um espaço que me pertence. Algumas escolhas do cotidiano voltaram a ser minhas. A maneira como arrumava a cama, o canto da janela onde deixava vasos, era como se eu recolhesse território. Houve, claro, momentos de culpa.
Algumas noites eu me peguei questionando se poderia ter agido antes, se minhas omissões foram auxílio involuntário a quem me diminuía. Essas dúvidas me acompanharam, mas com o tempo entendi que a raiz do problema não era minha fraqueza, mas a maneira como a sociedade naturaliza a invisibilidade dos idosos. O chamado não era banalizar a culpa, mas compreender a complexidade de viver com afeto e medo. Um gesto de Renato me marcou profundamente. Numa tarde chuvosa, ele levou uma velha caixa com brinquedos que eu havia guardado de quando ele era menino. Havia ali um carrinho de madeira com as rodas lascadas e uma carta que eu tinha escrito para ele no seu primeiro aniversário como promissória de carinho. Ele me pediu que a lesse em voz alta. Sentamo-nos e eu recitei aquilo com a voz embargada. E quando terminei, ele disse que era a mesma mulher que eu sempre fora, a que ria com facilidade e que fazia piqueniques de toalha xadrez. Pouco importa que a vida me tenha gasto, importa que a essência permaneça. Essas noites foram como selos que colamos para lembrar do que não queríamos perder. Passei a escrever menos sobre dor e mais sobre pequenas vitórias. Anotei o dia em que consegui subir e descer a escadaria do prédio sem temor. O dia em que uma vizinha trouxe um bolo sem perguntar nada. O dia em que Renato fez uma playlist só com músicas que ele lembrava eu gostar. Cada nota era um salmo doméstico, uma celebração do ordinário. Também fiquei atenta às outras Terezinhas do prédio. Comecei a conversar com senhoras que moravam sozinhas, a escutar histórias que muitas vezes eram varridas para debaixo do tapete social. Algumas partilharam experiências de maus tratos emocionais, outras só o medo de ser um incômodo. Numa tarde, organizei com uma amiga do andar de baixo um grupo para tomar chá e trocar números de telefone para emergências. Não era heroísmo, era uma providência sensata. Quando penso em tudo isso, percebo que a descoberta do segredo de Carolina foi um ponto de virada ambíguo. Doeu, abriu feridas, expôs vidas, mas também nos forçou a olhar uns pelos outros com mais cuidado. A câmera foi instrumento de verdade, mas foram as mãos e os corações que vieram depois que reconstruíram o que restara. Escrevo agora estas linhas perto do fim de uma tarde. A luz entra na sala e pinta um retalho de sol no tapete. Renato saiu cedo para um compromisso e eu aproveitei para cuidar de uma plantinha que quase secou no vaso. Quando reguei, senti que havia algo de simbólico em molhar aquilo que quase morreu por descuido e ver brotar um verde miúdo. Senti que essa imagem se parecia com o que tivemos que fazer, regar com cuidado até que voltasse a viver. Não tenho todas as respostas. Sei só que aos 82 anos descobri uma coisa que não esperava, que a verdade tem o sabor amargo da desilusão, mas também a doçura de nos devolver a dignidade. Descobri também que a culpa, quando bem administrada, pode virar compromisso, e que o amor filial pode acordar tarde, mas quando desperta de verdade, transforma a rotina em reparo. Quero terminar esta página compondo um pequeno pedido. Olhe para as pessoas idosas que você conhece. Observe os silêncios que se naturalizam, os gestos que vão diminuindo a presença alheia, as frases que parecem de correção e que não deveriam existir. Uma pergunta simples pode ser um farol. Está tudo bem? Não precisa ser espécie de inquérito. Basta apontar a atenção. Muitas dores se curam no ato de ser visto. Querido diário, aos 82 anos, aprendi que a coragem nem sempre é um grito. Às vezes é ajeitar uma xícara de chá para a pessoa que você ama e ficar ali, presente, até que o calor faça sentido de novo. Aprendi que dizer me desculpe pode tardar, mas quando vem acompanhado de atos, surpreende. E que viver é, acima de tudo, continuar escolhendo quem somos, mesmo após sermos reduzidos. Se estas linhas alcançarem alguém que precisa ouvir, que saiba, não é vergonha pedir ajuda, não é covardia ser prudente. E, sobretudo, não permita que a sua voz fique tão pequena que nem você a reconheça. Amanhã há de vir uma nova página. Talvez conte sobre o primeiro encontro com a família de Carolina, talvez sobre um pão que Renato queimou e rimos. Por hoje, repouso a caneta com a sensação de que, apesar do choque, a vida me devolveu um modo de existir menos só. E sei que, no fundo, essa descoberta foi chocante sim, chocante por expor um segredo,
mas foi também o início de uma restauração que valeu a pena.